Graça e paz, irmãos, mais uma vez, graça e paz, amém? Bom que você está aqui nessa noite, bom que juntos podemos nos apresentar diante do Senhor, nos apresentar diante do altar, amém? Bom, ver alguns rostinhos aí, de volta, que bom que você está aqui. Eu tenho o desejo de compartilhar com você nessa noite algo que eu percebo que tem sido tão comum entre nós e que, como nós, de uma maneira geral, estamos tão expostos e sensíveis àquilo que nós vamos compartilhar. Por isso eu gostaria que você tivesse um pouquinho atento ao que vai ser dito, porque isso foi e é de um impacto muito grande para mim. Eu acredito que nós não somos diferentes, porque cremos em um só Deus, estamos em um só Espírito, em um só batismo. Nós buscamos a um Deus único e verdadeiro, ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis, aquele que tem o universo na palma das suas mãos, os céus por seu trono e a terra por estrado de seus pés. Nós queremos estar caminhando nesse tempo tão pequeno e peregrino, de uma maneira que alcancemos vitória, na maneira que alcancemos, no final de todas as coisas, um olhar do Senhor e vermos um sorriso nos seus olhos. Podemos ouvir o nosso nome, bendito, bendito de meu Pai, bendita de meu Pai, entrai, oh glória, entrai pelas portas, para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que bom que estamos aqui e podemos falar um pouquinho sobre essas coisas que tão comum é para nós. Eu quero levar você a meditar que o Senhor trata conosco sempre de uma maneira muito especial, e não perde o Senhor a oportunidade de trazer ao nosso coração coisas que aparentemente podem ser simples, mas que trazem um impacto e podem causar mudanças drásticas para cada um de nós. Lembra que disse o Senhor assim: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à salvação. E é meditando nessas palavras que eu quero conduzir você lá para o Evangelho. Abra aí no Evangelho de Marcos. Marcos 14. Eu sei que você já tem caminhado, você está caminhando na presença do Senhor, e que muito o Senhor já falou ao teu coração, e muitas transformações você já pode testemunhar na sua própria vida em relação àqueles que te observam. Contudo, o Senhor não se cansa de falar comigo e com você, de nos auxiliar, de mostrar para nós perigos, situações que podem fazer com que você caia. Em Marcos 14, propriamente, aleluia, no versículo de número 37, querendo relembrar aos irmãos esse texto, Jesus está prestes a ser entregue na mão dos homens. Jesus sai a orar e convida João, convida Pedro a orarem com ele. E Jesus observa e os deixa
ali e segue um pouquinho mais adiante e ora ali. E quando Jesus volta, encontra Pedro e João ali dormindo. Você se lembra disso? É um texto conhecido nosso, é conhecido da igreja. Jesus diz: olha, será que nem um pouquinho vocês podem vigiar comigo? Orar comigo? Disse assim o Senhor. Então voltou, 37, né? Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, Bete, Woody, Geraldo, Cidinha, Otávio, Joel. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Não pudesses vigiar nem uma hora? E aí a grande pergunta para mim e para você é: estamos nós vigilantes? Porque se nós formos olhar para a história e voltarmos, João e Pedro eram discípulos do Senhor, já estavam há muito tempo com o Senhor, já estavam caminhando com Ele há 3 anos, já tinham visto de tudo, já tinham experimentado coisas tremendas, sabiam quem era o Senhor. E me parece que o Senhor ali diz: olha, será que nem uma hora você pode vigiar comigo? Será que eu tenho vigiado? Você tem vigiado? Sabe por quê? Existe aí uma situação em que eu e você podemos estar expostos, podemos estar na iminência de sofrer uma queda, e uma queda que talvez possa ser fatal. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero compartilhar com você que no meu e no teu dia a dia, no dia a dia da igreja, nós caminhamos com o Senhor, nós estamos atentos em ouvi-lo. E o que é mais interessante nisso tudo é que muitas vezes eu e você, nós nos dispomos, assim como Pedro. Você se lembra que quando Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja entregue na mão dos homens. Você lembra que Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma vamos permitir que o Senhor faça isso. Sabe, às vezes eu, na minha caminhada, na sua caminhada, talvez a gente esteja sempre pronto para o reino, mas sem discerni-lo, sem ter discernimento dele. A quem repreenderia? A quem entre os discípulos teria coragem de repreender? Pedro. Pedro amava o Senhor, os discípulos amavam o Senhor, criam em quem Ele era e disseram em seus corações: de maneira nenhuma, Senhor, até morrer contigo se necessário for, estaremos prontos para isso. E talvez eu e você, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, talvez a nossa disposição seja essa, de fazer tudo pelo reino. Mas será que eu e você temos tido discernimento do reino? Qual é a proposta do Senhor para mim? Qual é a proposta do Senhor para você? Qual é a proposta do Senhor para a igreja? Qual é a proposta do Senhor para aqueles que estão à sua volta? Quem repreenderia Pedro? Aparentemente parecia ser louvável a proposta de Pedro. Não, de maneira nenhuma vamos permitir que o Senhor sofra. De maneira nenhuma vamos permitir que alguém te faça mal.
Mas entender a proposta do reino requer uma visão espiritual, requer vigiar, requer orar, requer intimidade do Senhor. E o Senhor sempre está me chamando você, convidando a nós, cada um de nós, a um relacionamento íntimo e profundo. Para que você, vigiando, não entre em tentação, não entre em condenação. Para trás de mim, Satanás, disse o Senhor para Pedro. Pedro cheio de boas intenções, coração, né? Você não compreende as coisas do reino. Você não sabe do que você está falando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância precisa ser constante, com discernimento e entendimento, para que não venhamos fazer apologia ou abraçar ou nos conformar com as coisas que estão à nossa volta. Compreende isso? Muitas vezes as coisas acontecem à nossa volta e parecem tão legal, tão digna de honra, mas aos olhos do Senhor e aos olhos do reino, estão alinhadas com Ele. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo em eu me conformar com este século e não estar pronto para renovar o meu entendimento, a minha compreensão daquilo que é excelência ao Senhor, daquilo que é propósito de Deus para nós, ou para aquela situação, para aquele dia, para aquele momento. E muitas vezes, se precipitar como Pedro, cheio de boas intenções, você pode estar se alinhando com o mundo, você pode estar se alinhando com uma proposta contrária àquela que é do Senhor. Você está compreendendo o que eu quero dizer? Você está compreendendo o que está sendo proposto? Irmãos, a carne é fraca e pode em determinado momento permitir que eu e você se desvie do propósito, se desvie do eixo, porque muitas vezes é apresentada para nós algo tão bacana, uma proposta tão legal, e que parece até que, mas espera lá, esta é a vontade do Senhor, esta é a proposta de Deus para nós, esta é a proposta de Deus para você, esta é a forma pela qual Deus espera que você se posicione. Compreende isso? O que você está fazendo, o que você está realizando, talvez possa parecer que está tudo bem, está tudo legal, muito bacana, mas tem somado para o reino? A proposta é somar para o reino? Aonde vai te levar? Quais são os desdobramentos destas ações tão bacanas que talvez você possa estar tomando, que eu possa estar tomando? Os meus olhos, os seus olhos precisam estar focados além, adiante daquilo que eles mostram para nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Talvez pela vontade da carne, pela vontade e pelas ofertas desse mundo, talvez você possa se deixar levar e começar a fazer apologia a caminhos ou a situações que estão na contramão do reino. Pare para pensar. Isso soma. Sabe, irmãos, um dia os apóstolos chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, olha, nós encontramos
um ali que estava expulsando o demônio aí em seu nome. E nós o repreendemos, porque não nos segue. Jesus disse: olha, não façais isso, porque aquele que não é contra mim é por mim. Sabe? De contrapartida, num caso oposto, eu disse: o Senhor, nem todo aquele que faz, né? Senhor, em teu nome fiz isso, expulsei demônios, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Percebe isso? Que há um propósito além, há uma ideia além, um eixo central, um objetivo central, que eu preciso estar atento e me alinhar com ele. Mesmo que possa me parecer muito bom, mesmo que possa parecer eficiente, eu preciso ter discernimento se está alinhado com a vontade do Pai, a vontade do Senhor, a vontade do reino, o progresso, o desenvolvimento de almas e vidas. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal da terra. Nós temos esse compromisso de sermos colocados em um lugar onde ilumina, onde clareia, onde aqueles que estão à nossa volta possam ver com clareza. As pessoas precisam olhar para mim e para você e precisam ter: olha, esse é o caminho, é assim que eu quero ser, é esse Deus que eu quero. Sem dúvida. E quantas vezes pelas situações nós acabamos nos calando, compactuando e permitindo que muitas vezes a contramão do reino se estabeleça. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nessa noite especial, nessa oportunidade especial, eu quero trazer a você a lembrança de que Jesus morreu pelo meu e pelo teu pecado. Nós somos chamados para possuir o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Você crê nisso? Tem um reino eterno preparado para você, que vai além da sua imaginação, que vai além de tudo que os seus olhos já viram e de tudo que os seus ouvidos já ouviram. Coisas tremendas. A vida peregrina que traçamos, que temos aqui, são baseadas em meras sombras. Meras sombras. O real está lá. Tudo que pode parecer para você bom, maravilhoso, aqui é sombra. Você já olhou para a sombra de uma árvore? Tem o perfil, a silhueta. Você pode até identificar: é uma árvore. Mas quando você tira os olhos da sombra e olha para ela, a coisa muda. Você vê forma, você vê cor, você vê detalhes que a sombra não te mostra. Esta é a vida que está proposta para você. Uma vida real. Essa é mera sombra. Tudo que você pode quantificar, palpar, são meras sombras aqui. Passageiro. Vai passar. Diz isso para o seu irmão aí: irmão, tudo isso aqui vai passar. Sabia? Vai passar. Mas aquilo que o Senhor nos tem prometido, isso é eterno, glorioso. E por isso Ele chama a minha e a tua atenção nessa noite, a fim de que nós venhamos a estar vigilantes, sóbrios, sabendo bem em quem nós temos crido, sabendo bem em quem nós esperamos, em quem nós estamos, a quem nós estamos aguardando. O próximo evento da igreja é a vinda do Senhor, é a vinda do Cristo, é o resgate da igreja,
Aleluia. Glória a Deus. Não haverá outro evento. O próximo evento é o resgate da igreja. É o seu resgate, é o meu resgate, é o nosso resgate. Diz o Senhor: olha, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, dos seus olhos vão enxugar todas as lágrimas. Você vai deixar agora de viver pela fé, e lá vai viver por vista. Amém? Contemplando as glórias do Senhor, contemplando o reino do Senhor. Por isso, eu digo para você, eu digo para a igreja hoje: vigiai e orai. Oração é contato íntimo, direto. Está sempre se relacionando com o Senhor dos Senhores e com o Rei dos Reis, com o Deus que você serve. Estar alinhado íntimo com Ele. E vigiai é não permitir que nada e nem ninguém entre na contramão do propósito que o Senhor tem estabelecido para você. Você é co-herdeiro de Cristo. Amém? Você foi chamado para reinar. Aleluia. Você é um povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo estabelecido, separado, comprado por alto preço, pelo sangue de Cristo. Cristo nos tem resgatado, nos retirado das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Esta é a proposta para mim. Será que nem uma hora você está podendo vigiar? Será que estamos adormecidos como os apóstolos? Vivendo um tempo desapercebidos de tudo o que está acontecendo? Será que temos nos moldado a escultura deste mundo, deste tempo? Diz para o seu irmão aí: irmão, você está acordado? Está vigiando? Irmão, é muito fácil adormecer. Jesus vai e fala: olha, fica aí, vigia, viu? Ore, viu? Eu vou ali e já venho. Quando Ele voltar agora, como Ele vai te encontrar? Orando e vigiando? Ou vai encontrar você dormindo? Percebe isso? Não tem outro evento. Jesus foi ali. Vou vos preparar lugar. Amém? Vou vos preparar lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, você esteja também comigo. Vigiai e orai. Eis que cedo venho. Na minha mão está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Lembra das 10 virgens? 5 lâmpada acesa, 5 acordada, vigilante, orando, e 5 adormecidas. O noivo veio, as portas se fecharam. Senhor, abre-nos a porta. Noé, entra, e eu vou fechar a porta da arca. Ele é assim. Noé entrou com a família e o Senhor encerrou a porta, fechou a porta. Então vieram as águas, então subiram-se as águas, então caiu-se as águas. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, em condenação. Quando o Senhor voltar, Ele vai achar você orando, vigiando. Sabe o que disse o salmista? Senhor, pela manhã
Logo pela manhã ouvirás a minha voz e vigiarei. Logo cedinho. Senhor, eu vou falar contigo, vou orar e vou passar o dia em vigilância. Não permitindo que nada e nem ninguém possa mostrar ou conduzir você para um caminho oposto ao reino, ao do reino. Mesmo que possa te parecer tão legal e tão bacana, que mal tem. Essa geração é especialista em dizer o que tem isso, né? Que mal tem. Não discerne, não consegue discernir o que é relevante ao Senhor e o que não é. Sabe aquela ideia de você coar um mosquito? Tentar prender um mosquito, aprisionar um mosquito e engolir um camelo? Vigiai e orai. Amém? Que eu e você, naquele dia que nos há de alcançar, cada joelho se dobrará e cada um prestará conta de si mesmo ao Senhor. Possamos nos apresentar diante dele, aleluia, e poder ver um sorriso nele, alegria no Senhor, satisfação de poder dizer: eis meu servo em quem me comprazo, em quem me alegro. Eu quero orar com você, para que eu e você, no tempo da nossa caminhada, não venhamos a nos achar adormecidos. 3 anos vivendo com o Senhor, 3 anos vendo os seus sinais, seus milagres, seus prodígios, seu poder, a sua glória. Você imagina o que é isso? E o Senhor diz: olha, nenhuma hora você pode vigiar comigo. Você sabe quem eu sou. Aonde está a minha força? Aonde está a tua força? Se não olharmos para a nossa carne, vamos adormecer. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos toma pelas mãos. O Senhor é aquele que nos coloca de pé. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que te sustenta. Eis que bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera, esperança, futuro, proposta do Senhor para nós. Portanto, não nos achemos como João e nem como Pedro, que caminharam com o Senhor e não conseguiram vigiar, adormeceram. Desperta, irmão. Diz isso aí para o teu irmão que está ao teu lado aí. Desperta, irmão. Desperta. 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 Porque perto está o dia. Eis que está chegando o dia. Amém? Quero orar com você. Fica de pé. O Senhor está nesse lugar. Eu quero agradecer ao Senhor pelos momentos que nos deu, de estarmos aqui e podermos avaliar em que condição estou, em que condição nós estamos, adormecidos ou vigilantes. Cada um de nós que aqui está, Senhor, queremos nos encontrar diante da Tua presença, de forma que olhe o Senhor para nós e nos veja de pé, vigilantes, orando e vigiando o Senhor, alistados para o Teu reino, compromissados com Tua obra, compromissados com a Tua vontade, obedientes ao Senhor, ao Teu mandar. Senhor, ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Acolhe-nos, ó Senhor, debaixo das Tuas asas. Coloca-nos, ó Pai, sempre no Teu altar, pois é nesse lugar que desejamos estar, ante a Tua presença, sendo cuidados, Senhor, por Ti, sendo zelado pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, libertos pelo Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos de beber das Suas asas, que jorre em nós, ó Pai, uma fonte de água viva para a vida eterna, conforme a Tua palavra, Senhor.
Perdoa os nossos pecados que tão de perto nos rodeia. Purifica-nos, ó Senhor, e seremos mais alvos do que a neve. Ah, Senhor, Tu estás no nosso meio e nós queremos Te agradecer por isso. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu rebanho. Ah, Senhor, cura-nos, sara-nos, no nome santo de Jesus. Amém? O Senhor está nesse lugar. Quero convidar você a sentar e lembrar que o Senhor nos tem ensinado e nos tem trago a memória de que na vigilância que Ele nos desperta a estar, que Ele nos convida a estar, na vigilância que Ele busca nos encontrar, Ele nos ensina a fazer lembrança desta obra que tanto Ele se esvaziou de toda a sua glória, essa obra que Ele, para o exemplo meu e teu, para o exemplo nosso, tomou sobre Ele o meu e o teu pecado e cravou ali na cruz. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, mas o Senhor olhou para mim e para você, pecadores, e nos amou assim. O Senhor olhou para você e disse: vai valer a pena, vai valer a pena. O Senhor morreu no meu e no teu lugar, para que eu e você possamos viver. Paulo entendeu isso de uma maneira tão gloriosa e disse: a vida que vivo eu agora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vivo na fé, Cristo vive em mim. Vigilante, atento, ferramenta nas mãos do Senhor, a ferramenta que o Senhor tinha prazer de usar. Assim Ele quer ser com você. Quer ter você como uma ferramenta gloriosa. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Fique atento. Vigie. Ore. Busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Se você buscá-lo, se você desejá-lo, se você estiver acordado, orando e vigiando, você vai ter um particular com Ele. E nós vemos que por mais que tenhamos no nosso coração bons hábitos, Saulo cheio de boa vontade, não conhecia Jesus, precisou ter um encontro pessoal com Ele. No Jó disse: Senhor, eu ouvia falar de Ti, mas agora meus olhos Te veem. Sabe? É essa mudança no relacionamento que Deus quer convidar você. E Ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Você já creu. Você crê? Amém? Você crê? O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne te desvia. A carne milita contra o Espírito, luta contra o Espírito, para que você não faça o que é necessário fazer, quer te levar para o lado contrário, e pinta um quadro muito bonito, parece que está tudo legal, tudo perfeito, mas vigia. Tem um ditado no mundo que diz que nem tudo que reluz é ouro, é isso? Nem toda boa obra e toda boa ação está alinhada com o coração do Senhor, está alinhada com sua vontade, está alinhada com suas ordens. Temos visto tantos sinais e milagres, tantos sinais e prodígios sendo feito,
sendo realizados, mas conduzindo uma multidão para a perdição, para o lado contrário, irmãos. Sabe? Satanás tem poder para fazer cair fogo dos céus. E cheio de boa vontade, cheio de boas obras, muitos creem, muitos têm crido e têm caminhado nesse caminho. Saulo foi exemplo, até que teve um encontro pessoal com o Senhor. O Senhor já te alcançou, o Senhor já te chamou, o Senhor já se revelou para você. Então, vigie e ore. Paulo, quando escreve aos nossos irmãos em Corinto, diz assim: olha, o que eu recebi do Senhor, as instruções que tive dele, o que também vos ensinei. Aleluia. 1 de Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando você ouve o nome, sobre todo nome, o que vem ao teu coração? Jesus o Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Faz tremer, irmão. Sabemos quem Ele é. Sabemos o que isso significa. E tendo dado graça, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Na cruz, Jesus derramou o seu sangue para que o meu e o teu pecado fosse perdoado. Ele tomou sobre ele o meu pecado e o seu pecado. Morreu a minha morte, morreu a sua morte, para que você possa viver. Fazei memória disso, quando beberdes e quando comerdes, tudo isso é em memória de mim. Lembrando quem eu sou, o que eu represento e as minhas promessas para você. Quantas vezes disse o Senhor: se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Se não fosse dessa maneira, eu não falaria para você. Vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé. Sabe, a nossa fé remete a crermos que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está nesse lugar. Sabe, irmão, quantas vezes eu já me achei adormecido, dormindo, quando deveria estar vigilante. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos desperta. Vigiai e orai. E não importa qual seja o meu ou o teu pecado, disse o Senhor, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas o meu pecado é muito grande. Irmão, disse o Senhor, mesmo que seja vermelho como o carmesim, se tornará mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus tem poder para perdoar o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há história que Ele não possa transformar da água para o vinho. Por isso disse o Senhor: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino.
Vigiai e orai. Estamos aqui, Senhor, agradecidos ao Senhor por mais um dia que nos deu e na alegria da comunhão dos santos nos apresentarmos diante ao Teu altar em Tua presença. Tu estás conosco no meio de nós. Oh Pai amado, obrigado Jesus. Obrigado Santo Espírito. Quem é, ó Pai, que tem um Deus assim como nós, que nos ama, que, ó Pai, se entroniza no nosso meio. Tu és santíssimo, Senhor, e nós pecadores, mas Tu nos tem dado, Senhor, ó Pai, pela fé, ó Deus, a oportunidade de caminhar, de continuar, para que naquele dia tudo que é corrupto, Senhor, se transforme em algo incorruptível, tudo que é, ó Pai, pecado, se transforme em algo santo. Fica conosco, Senhor. Este é o primeiro dia da semana e nós queremos entregar mais uma vez a nossa vida no Teu altar. Que seja, ó Deus, uma semana em que tenhamos a oportunidade de alegrar o Teu coração. Ó Pai, nos toma pelas mãos, dirige os nossos passos, Senhor. Aplana o nosso caminho, ilumina o nosso caminho, Senhor. Oh, que agrade ao Senhor em cada um de nós, que agrade ao Senhor em abençoar a obra das nossas mãos nessa semana. Que tudo que tocarmos, ó Deus, abençoado seja para a glória do Teu nome santo. Pai querido, guarda-nos, acolhe-nos debaixo das Suas asas, Senhor. Protege-nos, blinda-nos, ó Deus, livra-nos do mal. Que não nos falte o pão, o Senhor que tem ordenado a terra brotar e dar o pão a cada um de nós. Tem nos saciado, tem sido provedor para nós. E nós queremos Te agradecer no nome santo de Jesus. Pois verdadeiramente o Teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai Santo. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo. E seja conosco, Senhor amado, não só agora, mas para todo o sempre. Amém? Meu desejo, irmão e irmã, é que você tenha uma semana abençoada. Que as bênçãos corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Amém? O Senhor te sonda, o Senhor te conhece. Sabe das tuas fraquezas, das tuas limitações, seus sonhos. Diz o Senhor: alegra-te no Senhor, regozija-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Vigiai e orai. A carne é fraca, mas o teu espírito está pronto. Permanece firme no espírito. Amém? Andai no espírito, não satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Não dará graça à carne, não dará espaço à carne. Vigiai e orai. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa em paz. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Amém? Bom tê-los aqui. Bom tê-los aqui. Que Deus os abençoe. Abençoe a obra das mãos dos irmãos. Abençoe o trabalho dos irmãos, né? A estadia dos irmãos por aqui. Amém? Esta casa é do Pai. Sejam bem-vindos sempre, no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.